Olá, meus amigos. Estou aqui em São Francisco, na Califórnia, em missão oficial. Viemos aqui buscar parcerias para a área de educação, de tecnologia, principalmente no conceito de cidades 4.0. Bom, tem muita coisa a fazer aqui. Vamos visitar o Parlamento de Sacramento, o Parlamento de São Francisco, a Prefeitura, trazer novas ideias para a LERJ. E é por isso que essa semana o nosso programa será gravado. E será gravado com o presidente da LERJ, André Luiz Siciliano. Olha, eu sei que nós temos ideologias diferentes, posições diferentes, enfim, esse é o parlamento. Mas é importante ouvir quais são os planos da LERJ, como a LERJ quer participar desse novo momento do Rio de Janeiro, para só assim a gente todos juntos conseguirmos virar o jogo. Um grande abraço e curte a entrevista. Boa noite a todos, bem-vindo a mais um programa Segunda com Kinoplock. E essa segunda vai ser um pouco diferente. Todos estão acostumados a nós chamarmos para as entrevistas autoridades, personalidades que são muito alinhadas ao segmento de direita e tudo mais. Só que eu achei importante a gente não só ter outras ideias, outros pensamentos, mas ter pessoas que participam do cenário político e, ao meu ver, têm participado de forma positiva. Então, hoje, o nosso convidado é o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente André Siciliano. André, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Sei que é um desafio, né? Queria que você desse boa noite aí para todos. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui com o nosso amigo Kinoplock, tem feito um trabalho bacana aqui na Assembleia Legislativa. E o parlamento é isso, né? É o que a gente vê o dia a dia aqui, são diversas opiniões, são posicionamentos ideológicos diferentes, mas é isso o que reflete, né, a constituição do nosso povo do Estado do Rio de Janeiro. E eu não tenho dúvida, a Assembleia começa muito bem, muito propositiva, né? Iniciamos os trabalhos no dia 1º de fevereiro, e a gente acaba tendo uma relação, independente de partidos, independente de questões ideológicas, com todos os parlamentares. Eu acho que tem sido muito positiva essa mudança que aconteceu, né? Tivemos de 70 deputados eleitos, 36 novos deputados. Isso é bom para a democracia, é bom para o Estado do Rio de Janeiro, porque a gente também tem um momento de renovação, e isso é fundamental. André, deixa eu te falar. Bom, eu já te disse isso, né? Eu nunca votei no PT na minha vida. E confesso que eu não me arrependo. Não votei em você para presidente, mas eu tenho que admitir que a sua gestão é uma gestão belíssima, né? A LERJ, ela tem participado não só de forma muito assídua na vida do cidadão com o parlamento, mas também ajudando o poder executivo, talvez no maior calcanhar de Aquiles que a gente tem no Estado, que é a segurança pública. E isso não se deve a nenhum ato que não seja o seu próprio ato de querer fazer com que a LERJ participe desse momento delicado do Estado. Eu queria que você dissesse um pouco aí para quem nos assiste, como é que a LERJ tem participado junto ao governo do Estado no que tange esse tema de segurança pública. Bem, a Assembleia Legislativa, já desde 2016, vem dando demonstrações e votações importantes. Votamos no final de 16, medidas duras aqui, depois de 17 e 18. Nós tivemos uma queda brutal de receita em 16, o Estado perdeu 29% de sua receita, com aquela queda do preço internacional do barril de petróleo, que em 2014, em agosto, estava na ordem de $100, $104 o barril. Em fevereiro de 16 veio para $28. Então o Estado do Rio, que tinha recebido no ano anterior 7,5 bilhões de reais, e o royalties recebe 1,3 bi no ano de 2016. E com uma folha que em 2006 era da ordem de 7,7 bilhões, em 2016 foi da ordem de 22 bilhões, triplicou a folha. A gente tem uma queda brutal de receita em torno de 29%. O setor de petróleo, a crise da Petrobras, da Lava Jato. Então isso foi uma tempestade perfeita, salários que nos anos anteriores foram concedidos aumentos. Então o Estado perde e entra num parafuso.
atrasa salário dos servidores, chega a atrasar da área da segurança, mas ainda pagando dentro do mês, mas com atraso. Então a Assembleia votou coisas aqui, Alexandre, cercada, bala de borracha, o som de bomba de efeito moral, mas votamos. Possibilitou o Estado fazer um ajuste, aderir a um regime de recuperação, que na verdade o Estado quebrou, faliu, que esse é o regime de recuperação. E aí renegocia todos os compromissos do governo federal e começa uma nova fase de ajuste duro. É como uma empresa, né? Está em recuperação judicial, tá? É. Então, tanto é que nenhum outro estado ainda aderiu ao plano de recuperação. Temos problemas em Minas Gerais, tem problemas no Rio Grande do Sul, temos problemas em vários estados. Então, é um regime duro. O estado vem desde setembro de 18, quando assina o regime, e a gente está no momento, esse ano de 2019, teremos um déficit na ordem de 11 bilhões de reais. Graças a Deus, o barril do petróleo a nível internacional tem se recuperado, está em torno de 74 dólares. O barril, o câmbio em torno de R$4, então vai dar um fôlego ao Rio de Janeiro. No ano passado, de 18, o Estado arrecadou 13 bilhões de reais. É sempre bom lembrarmos que esses recursos dos royalties eles vão diretamente para o Rio Previdência, que também tem uma folha, tem mais beneficiários do que os ativos atualmente. Mas aí a gente economiza no ano passado 358 milhões de reais. Deixamos de receber 238 e devolvemos ao Estado, final do ano passado, 120 milhões do nosso orçamento. Significa 1/3 do orçamento da Assembleia, que foi da ordem de 1,60 bilhões no ano de 2018. Esse ano nós estamos fazendo diferente. Fizemos uma conversa com o governador Wilson, a Assembleia se dispôs a pagar os salários dos policiais militares concursados, da ordem de 3 mil novos policiais. O Estado começa a chamar, já chamou 500 em abril, vai chamar mais 500 em março, vai chamar em torno de 800 até o finalzinho e início de mês de maio, final de abril e início de maio. Vão convocar mais 800 policiais militares para cursar. Nós também fizemos uma parceria em relação aos oficiais de cartórios e também aos papiloscopistas, são policiais civis, e nós vamos fazer uma outra parceria com o Estado em relação a equipamentos para a área da segurança. Então a Assembleia, que esse ano deve economizar em torno de 400 milhões de reais, está fazendo um papel que é ajudar o Estado na pior área que a gente imagina que seja, que é a área da segurança pública. Então a Assembleia Legislativa poderia pegar esses recursos do ano passado, por exemplo, e depositar no fundo da Assembleia. E a gente não fez no ano passado e não faremos 2019 e 2020, porque nós vamos ajudar a pagar a folha 19 e 20 da segurança, para que a gente possa atacar esse problema que é o maior, ao meu ver, no Estado nesse momento. E isso entra também os equipamentos, né? Porque foram 30 carros, não é isso? 30 automóveis para a Polícia Civil, e vamos doar em torno de 28 a 30 blindados, equipamentos grandes, menor um pouquinho do que os caveirões que a gente conhece, mas equipamentos blindados para a Polícia Militar. A área urbana, né? Bom, André, a gente tem... As pessoas sempre perguntam o seguinte: olha, eu acho que a LERJ da última legislatura pecou em algumas coisas, principalmente no que tange ali o Conselho de Ética. Me pergunto o seguinte: como vai ser o Conselho de Ética nessa legislatura? Eu sou membro do Conselho, mas eu queria que você respondesse, como presidente da casa, como a casa vai enxergar, caso as denúncias que já existem anteriores, que a gente vai agora analisar no Conselho, e futuras que possam existir. Existe um apelo muito grande por transparência, por, de fato, a LERJ vire aquela página que nós tivemos aí no passado. Como é que a sua gestão vai trabalhar em cima disso? Bem, nós temos o Conselho de Ética, mas nós temos também a Corregedoria, porque o Conselho de Ética julga, a Corregedoria apura. Então, nós abrimos já inscrições para o Conselho a Corregedoria e para a Subcorregedoria, que ninguém se indicou para Subcorregedoria. Nós vamos fazer uma eleição no plenário
ainda na primeira quinzena de maio, para elegermos o corregedor e o subcorregedor. E a casa tem que funcionar. A casa funciona desde quando a gente assumiu interinamente em julho de 2017 e mais para o final de 17 mesmo. A gente faz uma pauta propositiva, ouvindo os líderes, discutindo no colégio de líderes os problemas e as soluções. E é muito democrático o colégio de líderes, você participou um pouquinho no ano passado. Fui expulso de um. Contra a minha vontade. Contra a minha vontade. Mas a casa é muito democrática e participativa. Agora, eu sempre digo, o homem público não pode ter medo de investigação ou de investigações. E a casa tem que funcionar, e o Conselho de Ética tem que funcionar. A presidente do Conselho, que já foi publicado, é a deputada Marta, você faz parte. E no decorrer dos próximos anos você vai ver esse trabalho no Conselho que tem que funcionar. Agora nós não podemos fazer pré-julgamentos, né? E nem perseguir ninguém. Tem que dar o amplo direito de defesa a todos que possam vir a ser julgados no Conselho de Ética, que é bom para a democracia que seja assim. De fato, eu confesso que uma visão é quando você está fora e outra quando você está dentro, né? Eu tenho tentado, da forma que eu posso, né, mostrar que o parlamento ele tem muito valor. A gente aqui trabalha duro, eu chego cedo, saio tarde, e todas as vezes que eu chego eu sei que você também já está aí. Então isso não é mostrado. Infelizmente a gente tem uma imprensa, a imprensa formal, que não mostra as coisas boas que estão acontecendo aqui, né? E talvez a gente acabe ao tempo se acostumando com isso, né? E tentando dar mais visibilidade disso. E em cima disso vem o tema da verba de gabinete, né? Eu inclusive já falei publicamente que ela é essencial para o parlamentar, tendo em vista que aqui, por exemplo, no gabinete, antes da verba eu estava tirando aqui da remuneração 6, 7 mil reais para coisas simples que a gente não conseguia fazer andar, e é algo que já existe em outros parlamentos, né? Só que não quiseram nem sequer saber o porquê. A casa vai estar economizando com isso. Então eu queria que você explicasse um pouquinho aí de forma mais matemática para as pessoas como é que a casa vai estar economizando com isso. Na verdade, a gente tem um estudo que nós vamos economizar em torno de 30% do custeio. Para vocês terem uma ideia, a Assembleia de São Paulo tem verba de gabinete da ordem de 33 mil reais. Agora está se votando lá a criação de uma verba de mais 4 mil reais. Minas Gerais também. Para vocês terem uma ideia, Alexandre, no ano de 2015, 16, 17 e 18, na última legislatura, nos 4 anos, a Assembleia Legislativa gastou de passagens e diárias 914 mil reais em 4 anos. Tem Assembleia na região Sudeste, que só em 17 gastou mais de 9 milhões de reais. Essa economia que nós devolvemos no ano passado, que esse ano vai estar possibilitando também a gente ajudar o governo na área da segurança pública, ela poderia ir para a diária, ela poderia ir para a passagem, ela poderia ir para vários gastos de custeios que a gente vem trazendo muito duro. Então, nós não temos dúvida, nós vamos economizar com a verba de gabinete. Mas mais do que dizer que o deputado vai ter um recurso, na verdade nós estamos descentralizando, tirando o recurso do orçamento, que era executado pela administração, para os gabinetes. Nós estamos fazendo uma descentralização orçamentária. Com isso, nós estamos dando autonomia aos parlamentares, porque antes, para um parlamentar conseguir um computador, para o parlamentar conseguir uma viagem, por exemplo, a Brasília para trabalhar, tinha que ter autorização do presidente. Então, se o presidente, não, por acaso, não gostava de A ou B, poderia dizer sim ou não, né? Não estou fazendo juízo de valor, né? Mas com essa descentralização orçamentária, a gente acaba dando autonomia ao parlamentar, quer seja no computador, quer seja no automóvel, quer seja no mandato do dia a dia. Isso é importante, porque isso pode não parecer, mas é isso que faz o parlamentar ter uma atitude aqui independente. Vou dar um exemplo. Quando o parlamentar pede uma sessão de um funcionário de um município, ou então de um órgão de segurança pública, por exemplo, um policial militar, nós temos vários parlamentares com ameaça de morte.
Antes, você ficava 3, 4 meses para ter um ofício. Então a gente não faz política com isso. Isso é um direito do parlamentar e ele vai ser responsável. Se ele gastar errado o recurso, ele vai responder por isso. Agora, nós não temos dúvida, nós vamos economizar em relação à descentralização orçamentária, dando autonomia aos mandatos. É isso, você falou um negócio muito importante. Eu, na sua eleição, eu me abstive e, por exemplo, o deputado Renato Zaca votou não. O deputado Renato Zaca está presidindo uma comissão, inclusive foi instalada ontem, né, que é uma comissão importante, que não tinha na casa de proteção aos animais. E eu, por exemplo, não presido nenhuma comissão permanente. Então, isso deixa claro que existe ali, óbvio, divergências ideológicas, mas tem uma ação muito republicana de dar protagonismo aos parlamentares no seu mandato, porque o principal, o que mais a gente visa é poder de fato mostrar o que nós estamos fazendo. E isso eu tenho visto que tem acontecido. Um outro tema, André, que óbvio, não tem como fugir, é que eu não consigo te ver como um petista. Sinceramente, eu não consigo. Eu ao longo dos anos, eu briguei muito com o PT. Muito. E percebo que aquele ranço, né, nunca partiu. Sempre respeitando a pluralidade nas comissões, no parlamento. Você se vê pro resto da vida no PT? Alexandre, essa pergunta foi feita muito antes da eleição da mesa. Eu não tenho vergonha de ser político e não me envergonho do meu partido. Se houve erros e foram pessoas, foram ser humano. Eu acho que já passou do momento do PT fazer uma autocrítica, reconhecer os erros e ir para frente. Agora, logicamente, o partido é mais à esquerda, mais centro, tem um partido da direita. A direita sempre teve muita vergonha de dizer que ela é de direita, né? E isso é bom para a democracia. Eu acho que a gente tem que discutir as ideias e avançarmos. Tem políticas boas em todos os partidos, como tem parlamentar e dirigentes partidários, claro, de qualidade em todos os partidos, como também tem maus exemplos. Então, em relação mesmo à eleição, nós tivemos 49 votos. Nós poderíamos ter tido, a partir da eleição, não ter dado nenhuma presidência de comissão para o PSL, por exemplo. Mas o PSL tem 12 deputados, é a maior bancada da casa. Seria injusto não dar uma comissão ou comissões ao PSL. Mas nós fizemos, porque quem publica e a ordem da publicação é a tradição da casa, da presidência. O PSL tem a comissão de orçamento, tem a comissão de indicação legislativa, tem a comissão agora dos animais com o Zaca, tem a comissão da pessoa com deficiência com o Gil. Então o PSL é a maior bancada, tem que respeitar isso, né? E como você vê o trabalho do dia a dia, a gente aqui, mesmo para o nosso partido, tem hora que eu tiro a palavra, tem hora que eu sou mais duro de não fazer pela ordem no momento que não seria pela ordem. E assim a gente faz com o PSOL, com o PMDB, com o próprio PSL diariamente aqui nos trabalhos do plenário. Então, na presidência, a gente tenta ser um parlamentar representando todos os demais deputados, independente se votou ou não na mesa diretora, na chapa. Eu acho que isso a gente tem conseguido fazer um relativo sucesso e mesmo nos momentos mais difíceis, nos embates do PSL com o PSOL, mesmo nesses momentos a gente tem procurado dar um equilíbrio e procurado dar uma tranquilidade ao plenário, que é importante, não tenho dúvida. Haverão outros debates ideológicos, de posições para momentos que a Assembleia vai ter ao longo dos próximos anos, mas a gente tem que ter o diálogo, tem que buscar o entendimento e respeitar as diferenças. Então, no PT, eu sou no PT, é o meu único partido. Muitas das vezes antes da eleição, no dia 2 de fevereiro, muitos partidos me procuraram. André, dá um jeito de pedir licença, dá um jeito de falar que vai sair. Eu não pretendo sair do PT. Como eu disse, não tenho vergonha do meu partido, não me envergonho de ser político. Que eu trabalho, eu estou aqui na Assembleia de segunda a sexta, eu estou na minha base, eu presto conta, eu vou para a rádio. Então, eu não me envergonho. E o político tem que ter o discernimento que vai haver crítica, haverão críticas, já vamos ver
pedradas, isso é da política, é da democracia, e é bom que seja assim. É bom que a gente possa ter um parlamento plural, dando voz a todos os segmentos que representam a sociedade. Eu vou buscar aqui as perguntas, mas enquanto isso eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é curiosidade minha. Quais são os teus próximos passos aí na política? Não, eu fui candidato, primeira vez, Alexandre, em 96, a prefeito da cidade de Paracambi. Perdi a eleição por 97 votos. Então fui candidato em 96. Depois fui candidato a deputado em 98. Ganhei a eleição para deputado. Depois fui candidato a prefeito em 2000. Ganhei a eleição. Aí fui candidato em 2004, 2008, 2010, 2012, 14, 2016 e 2018. Em 20 anos, 21 anos, isso cansou um pouco. Eu, de verdade, a minha vontade da minha família é que eu não seja mais candidato a partir de 2022. Sabe que eu duvido disso. Mas quando você olha, aí a política eu venho da iniciativa privada, eu venho do mercado financeiro, e você é um vício, você entrou, está no sangue, você não consegue largar. Eu tenho mais de 110 leis no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um trabalho bacana aqui. Então, o que faz a gente pensar são as pessoas que estão ao longo dos anos conosco, mas a vontade é não ser mais candidato a partir de 2022. Olha só, vamos às perguntas. Luciana Campos, ela pergunta o seguinte: poderiam abrir uma CPI para apurar sobre o ICMS verde que chega em Saquarema e não é repassado para a guarda ambiental? Olha só, o ICMS verde, ele está afeto às unidades de conservação, unidades de conservações existentes nos municípios, coleta e tratamento de lixo, captação e tratamento de esgoto, tudo que o município faz, área de proteção ambiental. Então ele tem um percentual que ele arrecada. E isso vem para o município. Isso, como todo orçamento, vai do debate na Câmara, vai do debate no Parlamento, da destinação dos programas. E aí, independente do recurso chegar no município, ele pode ir para a saúde, ele tem destinação de 25%, por exemplo, para a educação, de toda a arrecadação, e 15% para a saúde. Agora, e tem o custeio do município, tem o pessoal. Isso fundamental. Você pode pedir informações, inclusive usar o mandato, para saber aonde foi investido todo o ICMS, não só para o município citado, mas para todo o estado, para todos os municípios, que é importante, transparência. Agora, nós podemos aqui sim fazer uma lei e destinar os recursos arrecadados do ICMS verde para a área ambiental, para o saneamento, captação e tratamento, para o investimento em área de conservação, é fundamental. Isso a gente pode fazer aqui, porque a primeira matéria que chegar versando sobre ICMS, a gente não podemos ter uma iniciativa própria. Mas uma vez que chegue mensagem do governo, a gente pode amarrar mais a aplicação dos recursos para a região dos lagos, para Saquarema, para Araruama, para Maricá. Estou dizendo do ICM verde. Nós não estamos falando de outra arrecadação, porque ICMS aqui, quando vem a mensagem do executivo, a gente pode legislar. Tá. Vamos lá. Tem duas perguntas numa só, tanto do Kleber quanto do Ayrton. Bom, o que a LERJ pode fazer com relação aos aprovados da Fundação Santa Cabrini, e se a LERJ pretende convocar os concursados no concurso de procurador da LERJ? Olha só, nós temos uma limitação em relação ao percentual de pessoal, e essa limitação não é que a gente economiza ou deixou de gastar, mas é o teto que a gente criou aqui em 2017 e 2018, em relação a 2015, 2016 e próprio despesa de 2017. É uma conta que a gente tem que levar em consideração para que a gente possa chamar os nossos concursados. Nós já chamamos, no final de 2017, concursados. Nós temos o compromisso de chamar os procuradores. Eu homologuei o concurso e nós vamos chamá-los, né? Nós já pedimos um estudo, porque nós temos 40 aprovados no banco de aprovados da Assembleia, para que a gente possa trazer também na área de assessoria legislativa. Então, eu já pedi um estudo com o procurador e com o financeiro, e nós vamos chamá-lo. Possivelmente não vamos chamar, são 4 aprovados na Procuradoria. Nós vamos chamar entre 1 e 2 ainda no primeiro semestre. E o concurso está valendo. Nós temos
um corpo de procuradores concursados muito competente. Eu não tenho dúvida que os aprovados também no último concurso são competentes, e nós vamos chamá-los. Ainda no primeiro semestre, seguramente 2 dos 4 procuradores. Beleza. Bom, vamos lá. Qual a opinião do presidente com relação aos deputados empossados que estão presos? Não, primeiro falar da Santa Cabrini, né? Nós fizemos uma parceria com o Estado e ele possibilitou ele chamar os policiais militares, agora as policiais militares femininas, um grupo de policiais civis. Nós estamos à disposição. O Estado tem limitações por conta do regime de recuperação e a Assembleia está à disposição. Mesmo porque na questão da Santa Cabrini é você chamar o concursado, dispensar o terceirizado. Você vai trocar o recurso e inclusive o concursado ainda vai contribuir para a Previdência. Então isso é mais uma decisão do Executivo. Então nós aqui, eu já conversei com o Márcio Pacheco, que é o nosso líder aqui, o líder do governo, para que a gente possa receber os aprovados e a gente ter uma interlocução no governo para chamar. Em relação aos deputados que estão afastados por decisão judicial, a gente tem que lembrar o seguinte: em 2017, por decisão judicial, 3 deputados foram afastados da Assembleia. Esses deputados ficaram todo o finalzinho de 17, todo 18 e janeiro de 2019 recebendo salários e com um gabinete, com a composição do gabinete. Isso foi uma decisão judicial em novembro de 17. Aconteceu agora, em novembro de 18, uma outra decisão judicial que afastou, naquele momento, 7 deputados. Só que dos 7, 5 deputados foram reeleitos. Passaram na urna em outubro de 18 e foram eleitos. O Tribunal Regional Eleitoral diplomou os eleitos. Diplomou por procuração. Ou seja, eles podem tomar posse. Diplomou. É o primeiro passo para a posse. O TRF, em um recurso de dos diplomados, dos deputados diplomados, disse o seguinte, que não é o caso do TRF decidir se imposse ou não, se dá posse ou não no mandato, mas que isso seria a cargo do presidente da Assembleia. A decisão é para o presidente. Se chama ou não, se dá posse ou não, cabe ao presidente. Ora, o próprio MP vai nessa linha. Então, ele não tem decisão judicial do TRF obrigando a Assembleia a convocar. É porque isso se perde muitas das vezes das discussões, matérias de jornais, e acaba saindo que não é verdade. Não há decisão judicial do TRF, mas ele remete ao presidente se chama ou não. Então, existe essa decisão do TRF. O que nós fizemos? Nós tentamos, desde o primeiro momento de fevereiro, mudar o regimento interno para que a gente possa resguardar o direito desses deputados afastados que foram diplomados, uma vez, se eles forem julgados e inocentados, eles poderiam vir e assumir o mandato. Mas nós tínhamos 5 parlamentares, na verdade 6 parlamentares, porque tem um outro caso que está afastado também, não mesmo pela mesma decisão judicial, mas nós temos 6 deputados afastados por decisão judicial. Então, nós teríamos? 6 deputados que foram eleitos, diplomados, não tomaram posse, e 6 suplentes buscando na justiça. Então nós teremos no mínimo 12 ações. A mesa diretora se reuniu e aí a decisão não foi mais do presidente. E a gente tomou por decisão a mesa consultar o relator do TRF em relação à posse. A ideia, como foi feito? Posse sem salário e sem gabinete. Por quê? Como é que você pode chamar o suplente se você não der posse ao titular? Isso é lógico, é óbvio. Então, nenhum momento também teve decisão do TRF em relação a isso, mas eu pedi ao nosso procurador que procurasse o relator e que expusesse, notificando no papel o que a mesa diretora pretendia fazer. Ele não deu decisão nenhuma, mas nós notificamos o relator que nós daríamos posse sem gabinete, sem salário. Para quê? Dava posse, imediatamente afastaríamos eles e convocaríamos o suplente, como foi feito. Ocorre que, logicamente, é sempre muito difícil uma decisão judicial que afastou o deputado eleito, que estão alguns,
está em prisão domiciliar e outro no presídio da rede do Estado. É sempre muito difícil você falar para o cidadão que a Assembleia deu posse a um deputado. Primeiro, muitas das vezes ele não tem a informação se ele vai receber ou não o salário, ou que ele vai manter o gabinete. Mas nós precisamos aqui ter a normalidade, nós precisávamos ter a composição dos 70 deputados. Então, assim nós o fizemos. Foi uma decisão da mesa diretora, que cabe à mesa diretora, caberia ao presidente só a fazê-lo. Aí tem uma discussão, mas o livro de posse nunca saiu. Em outras assembleias já saiu, não para esse caso específico de presídio, mas para hospitais, por exemplo, o sujeito se elegeu, foi diplomado, caiu, não está impossibilitado de tomar posse, o livro foi ao hospital. De fato, nós demos a posse, e eu acho que foi correta a decisão, porque senão nós teríamos um caso atípico, porque decisão judicial não tem previsão na Constituição Estadual e nem no nosso regimento interno. Na verdade, não tem previsão em nenhuma Assembleia do Brasil. É um caso atípico. Então nós buscamos solucionar esse caso para que a gente possa ter a normalidade. E outra coisa, o eleitor votou nesses parlamentares que foram eleitos. Eles estão afastados por decisão judicial, mas amanhã, como eu disse, eles podem ter um julgamento e serem inocentados, né? E aí, como é que faz? Cassou o direito que ele teve lá nas urnas e fez um pré-julgamento. Então, muito tranquilo aqui, muito tranquilo, Alexandre. Muito tranquilo. Eu acho, não tenho dúvida, no futuro, foi a decisão mais correta. Tem uma decisão liminar que cancelou a posse, a gente fez o recurso, isso vai ser julgado e eu não tenho dúvida. É uma questão interna própria da Assembleia, a decisão é da mesa diretora, não cabe nem ao plenário, e a gente o fez, e a gente tem aí ainda um parlamentar que não decidiu se vai, está no prazo ainda para decidir se ele toma posse ou não, que é o presidente da Câmara de Niterói, o Bagueira, que é a suplente, então ele vai usar o prazo. Nós temos o caso do deputado Anderson Alexandre, que está afastado não por conta dessa decisão dos 5, mas ele tem uma decisão judicial, e essa decisão a gente está consultando e também conversando, para que a gente possa ter um entendimento de chamarmos o suplente, mas a gente quer resguardar o direito de todos os deputados afastados que foram eleitos. Concordam ou não concordam, mas a gente precisa garantir, né, a vontade do eleitor das urnas e não fazer pré-julgamento, porque no momento eles serão julgados. Será que todos eles serão culpados? Será que todos eles serão inocentados? E a gente precisa resguardar o direito deles. Não tem salário e não tem gabinete, só para ficar claro. Uma coisa interessante nesse processo, até já falou, é que existe uma liminar cassando a posse deles. Ou seja, já existia um entendimento do judiciário. Por que quando o judiciário foi confrontado a uma resposta, a resposta antes dessa ação, não fez? Essa é a primeira questão. Porque eu acho que o judiciário ele poderia ter matado no peito essa questão, porque quem prendeu foi o judiciário. Então o judiciário poderia ter matado no peito e falar o seguinte: olha, nesse caso aqui, eles foram diplomados, mas não tem que tomar posse por causa de A, B, C, D. Ou eles têm que tomar posse, simplesmente ninguém falou nada. Então, assim, remeteu à presidência para tomar decisão, e a presidência achou por bem consultar a mesa diretora. Mas eu não estou aqui discutindo decisão judicial, a gente não discute, a gente concorda ou recorre, né? E assim nós fizemos em relação a liminar que sustou a posse dos deputados que estão afastados na verdade não do mandato, né? Porque eles foram diplomados, então eles não tomaram posse. Então sustou a posse desse momento. Nós recorremos, eu não tenho dúvida, os julgados no STF, no STJ, sempre dão essa margem para a mesa diretora decidir, mas uma questão, qual é o crime? Porque o livro saiu. O livro nunca tinha saído da Assembleia. Isso não é um argumento jurídico. Isso não tem um argumento jurídico. Mas a gente respeita a decisão e a Procuradoria fez o recurso e vamos enfrentar isso. Uma coisa que a gente não tem aqui, Alexandre, você já viu nesses primeiros meses, esconder o correr das decisões. A gente enfrenta. É o caso da descentralização orçamentária. Porque 90% dos deputados querem. Verdade. Aí vem
logicamente, a opinião pública, às vezes não tem todas as informações. Por quê? Porque nós vamos economizar com essa descentralização e mais, nós vamos estar dando autonomia ao parlamentar para ter um mandato independente da mesa diretora ou mesmo do presidente. Tem uma pergunta aqui do Israel, e aí ele generaliza, mas ele tem direito de perguntar e a gente tem a obrigação de responder, né? Gostaria de perguntar ao senhor presidente da LERJ se ele sabe do repúdio dos cidadãos do Rio de Janeiro com relação aos deputados estaduais. Se sabe, o que ele, como presidente, pode fazer para reverter? Se possível, não responda com clichês. Israel, olha só, a democracia tem muitos defeitos, mas não tem um sistema melhor. Até hoje não se criou um sistema melhor. E a democracia, a cada 2 anos, nós temos eleição. A Assembleia, o parlamento, é o reflexo da sociedade. Então, não tem nenhum clichê aqui. O que muitas das vezes é que o cidadão não procura acompanhar os trabalhos. Mesmo da Câmara Municipal, às vezes do município de 10, 15 mil habitantes, ou mesmo do Estado, 16 milhões e meio de habitantes. Então, precisa ter o acompanhamento. Olha, o que nós já fizemos aqui, eu tenho várias leis. A lei do incentivo à cultura, eu sou autor. A lei da água, que vocês, o comerciante, o restaurante, ou similares, se obriga a dar água de graça para o consumidor. Eu sou autor. Tem hora certa, tem várias leis aqui, várias leis importantes, né? Eu trabalho, como eu disse, eu não tenho vergonha do meu partido, nem vergonha de ser político. Agora, eu também não posso responder pelos demais. O que precisa é ter um acompanhamento, e as pessoas que estão fora da política, a pessoa que muitas vezes critica do outro lado, tem que entrar, botar a cara, ser candidato, para que a gente possa melhorar. Essa semana que passou, nós abrimos aqui a 12ª edição do Parlamento Juvenil, que é um movimento que a Assembleia faz em todo o estado do Rio de Janeiro, para que as escolas estaduais tenham a eleição para eleger o parlamentar que vai compor um parlamento, né? Isso é bom, porque a juventude participando da política, isso traz o jovem, né, para acompanhar também as câmaras municipais, mas muitas das vezes é falta de informação. De novo, a gente respeita as opiniões, e a gente tem tentado aqui dar mais transparência. Vou dar um exemplo. Agora nós votamos um projeto de lei, na verdade 2 projetos de lei nos últimos dias. Um que vai informatizar toda a Assembleia Legislativa, que vamos acabar com os papéis, e vamos ter mais transparência dentro da Assembleia. Tem um outro projeto que o cidadão, através da página, através da internet, vai poder dar ideias de projetos de leis, que é o Legisla Aqui, que é, na verdade, um projeto de iniciativa popular. O cidadão tem uma ideia de um projeto ou de um programa, vai dar entrada no nosso site, através da Comissão de Proposições Internas e Externas, onde a comissão vai receber a ideia, tem que ter no mínimo 12 mil apoiamentos eletrônicos, para que essa ideia possa ser debatida na comissão. Vamos fazer no mínimo 2 audiências públicas sobre aquela proposição. Então, o cidadão vai participar das audiências através de videoconferência. Então, nós vamos estar dando mais transparência e dando a possibilidade do cidadão que não tem tempo de participar do processo político, da eleição propriamente dita, estar participando aqui, acompanhando os trabalhos. Agora, precisa sempre, como eu disse, acompanhar. E a gente, claro, Israel, a gente tem que sempre lembrar que isso tem que vir da escola, lá da pré-escola, do ensino fundamental, do ensino médio, a conscientização do cidadão, para que ele possa estar votando melhor, estar votando e acompanhando quem ele votou, porque a eleição, como eu disse, a cada 2 anos nós temos eleições. Então o sujeito que votou e se arrependeu, votei no prefeito A, não foi o que eu imaginei. Você vai ter a opção no próximo 4 anos você escolher. Então essa é a democracia. Se o parlamento, mas o parlamento foi eleito, não é isso? É o reflexo da sociedade. E cada vez mais, com mais participação, agora a interação via internet, via as redes sociais, isso é fundamental. Então, a gente tem uma página no Facebook, a gente tem um Instagram, onde cada dia a gente não entra de questões políticas de partidária, a gente discute lá, põe lá o que a gente aprovou, o que a gente propôs, e isso é importante para a democracia, é importante para o Estado do Rio de Janeiro.
Agora, tem que participar, tem que acompanhar. E em relação se tem uma rejeição grande do parlamento, todo político tem essa rejeição. Todo político. Acho que é no mundo inteiro, né? Mais no Brasil. Eu acho que é um trabalho de transparência que tem participação popular, juventude, e todo mundo acompanhando os trabalhos, quer seja no legislativo ou no executivo. Confesso que até me incomoda quando falam o parlamento não trabalha. Pode ter alguns deputados que não trabalham. Isso aí em qualquer classe, qualquer atividade do ser humano. Qualquer atividade. Eu trabalho muito. Eu, inclusive, às vezes eu me pergunto se é isso realmente que eu quero, quando eu deixando de ver minhas filhas crescerem. E isso me incomoda. Você perder aquele laço com o filho, né? Por exemplo, a minha mais nova, ela sempre me privilegiava nos jogos, que a gente faz em família, né? Agora ela passou a privilegiar a mãe. Eu falei, caramba, tem alguma coisa acontecendo. É a distância, né? Muitas das vezes sai de casa cedo, você isso. Não vê o filho acordar, ou chega muito tarde. É como o trabalhador normal também, que trabalha na capital, que vem lá da Baixada Fluminense, do meu Paracambi, de Japeri, onde o sujeito sai 4 da manhã e chega 11 da noite. Verdade. 10, 11, muitas das vezes não vê o filho crescer. E tem a oportunidade só do final de semana. Isso é comum a todo o trabalhador do dia a dia, que busca, muitas das vezes, o seu sustento fora, longe da sua residência. Mas... E te agradecer, inclusive, que ontem, vai para a redação agora, mas a gente aprovou um projeto de minha autoria que vai favorecer 30 mil famílias, né, que são pessoas que querem ser pai, querem ser mãe, não tem recursos financeiros. Nem sempre são pessoas pobres, são pessoas de classe média, mas não tem 30 mil reais para ficar ali em tentativa e erro de serem pais, né, em reprodução assistida. E meu projeto inicial eu considero até bom, mas era inconstitucional e eu concordo com isso. E você salvou o projeto ali jogando pé 0,2 do fundo de pobreza. E isso tem que ser reconhecido. Não, tem que explicar o seguinte: existem famílias que não podem ter filhos, mas se faz um acompanhamento do tratamento, exato, que você consegue ter o sucesso. Você teve uma belíssima ideia de criar um programa no estado do Rio de Janeiro para que essas famílias pudessem aderir ao programa e com financiamento de um fundo. Ocorre que você entrou na questão das maternidades privadas. Exato. E mesmo nas públicas, destinando um recurso da arrecadação dessas maternidades para esse fundo. E no momento de discussão muito calorosa no plenário, eu dei uma ideia ao relator da Comissão de Constituição e Justiça para que a gente pudesse fazer um programa e nós fôssemos buscar a fonte do custeio no Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Esse ano vai ter uma arrecadação em torno de 5 bilhões e 80 milhões de reais. Então, 0,2% de 5 bi são 10 milhões. Pode ser pouco, mas se você faz uma parceria com uma instituição pública, uma universidade pública, esses 30 mil reais seguramente será reduzido significativamente. E mais, cria uma possibilidade da Secretaria de Estado de Saúde, do Executivo, junto com uma universidade, quer seja estadual ou federal, fazer esse tratamento, esse acompanhamento. Eu não tenho dúvida, o projeto, às vezes o sujeito tem uma ideia, como eu falei agora do Legislaqui. O sujeito quer criar um programa para gerar emprego. Mas como é que a gente pode fazer? Para você gerar emprego, você tem que dar incentivo. Porque o empreendedor, quem trabalha no dia a dia, gera emprego, sabe dos custos que é empreender no estado do Rio e no Brasil inteiro. Mas você precisa ter um incentivo. Então a ideia é boa, mas você precisa criar. Por exemplo, quando cria despesa, tem que ter uma fonte de custeio. É igual dizer, não, nós vamos dar passe livre para toda a sociedade. Tem que vir de algum lugar. Porque quem não paga o transporte, tem na tarifa ali, no modal, um custo para subsidiar quem usa e não paga. Então, quando a gente fala da fonte de custeio, é buscar financiamento para aquela ideia, para aquele programa, o projeto, para que seja executado. Eu acho que o projeto ficou muito, muito bom, muito bacana, e possivelmente na próxima terça-feira vamos votar a redação final para que a gente possa transformá-lo em lei com a sanção do governador, para que a gente possa ajudar essas mais de 30 mil famílias do estado do Rio de Janeiro.
André, chegando no final do programa, a gente tem, por costumes, né, indicar um livro para os internautas, né, para quem está nos assistindo. Ao longo do tempo a gente vai indicando vários, né? Eu trouxe um para te indicar. Como Vossa Excelência sabe, nós estamos iniciando a comissão especial do esporte de alto rendimento, né? Que vai buscar saber se o esporte de alto rendimento, inclusive o futebol, está onerando os cofres públicos, questão de tributação e tudo mais. Então eu vou lhe dar esse livro aqui, que Camisas do Futebol Carioca. Eu sei que não tem o Tupi, né, antigo Tupi. Brasil Industrial de Paracambi. Tupi. Então a gente tem que falar com o editor que isso, de fato, vamos corrigir. É uma afronta e a gente vai ter que corrigir. Mas vou lhe dar esse aqui, Camisas do Futebol, que eu ganhei, inclusive da própria Federação de Futebol, e eu quis comprar mais e não tinha, porque era edição limitada. Ele falou, não, a gente só dá para alguns, e já estava acabando, e quando eu recebi eu falei, poxa, muito, muito bonito, e eu vou lhe dar ele, tá? Então vou escrever aqui em sua homenagem. Está aqui. Bem, eu vou fazer também aqui uma entrega. Eu procurei um livro do jornalista e consultor Mário Rosa. Ele tem um livro chamado Reputação na Velocidade do Segundo. Ele fala da experiência no mundo inteiro, do que a gente vive hoje, né, da internet, da câmera, da fotografia, quantos milhões de fotografias são tiradas diariamente, filmes, e isso põe em risco a reputação. Às vezes o sujeito fala uma coisa, que aquilo ali foi para a rede e acabou. Às vezes ele tem uma atitude, né, vai para a rede e acabou. Então chama a reputação na velocidade de um segundo. Muito bom. Eu não encontrei esse livro, mas encontrei um que fala Entre a Glória e a Vergonha, também do Mário Rosa, que ele fala que é a memória de um consultor de crises, que ele dava assessoria a grupos econômicos grandes no Brasil. Ele deu assessoria à FIFA, deu a CBF, deu assessoria à Odebrecht, à OAS, as grandes construtoras. Como é que foi que ele se especializou mais nessa consultoria? Era justamente naquele momento que aconteceram as prisões da direção das empresas, e ele participava como consultor, como jornalista, para responder perguntas de jornalista, para encaminhar, para remediar a crise, né, das empresas, das próprias empresas, que às vezes, por conta disso, botou em risco empregos e patrimônios, e ele foi alcançado por uma operação da Polícia Federal. Então ele fala da glória, entre a glória e a vergonha, porque ele, como um grande consultor, famosíssimo, acabou sendo também, tendo uma operação da PF na casa dele, em busca dele. Então é uma experiência bacana, eu já li também, muito boa. Então quero também chegar às suas mãos aqui. Obrigado. Depois eu comecei aí a fazer a dedicatória, mas no Quinoploc eu parei. Daqui a pouco a gente volta aí. Tá? E também agradecer aqui o presente. Eu vou fazer a dedicatória ainda, o teu nome é mais fácil de escrever. Queria que você desse aí para o nosso telespectador suas considerações aí finais e a gente se despede. Primeiro, agradecer a oportunidade aqui ao Alexandre, que está fazendo um mandato muito bacana aqui na Assembleia. Dando canelada bastante. Mas né? Atuante, isso é importante. Você fazer a discussão, debater ali no plenário, participar das comissões, que muitas das vezes o cidadão não acompanha, mas nós temos comissões permanentes, né? Nós temos as comissões especiais e as comissões que são as CPIs, né? Dentro em breve, a nossa TV Alerj vai estar na TV aberta, talvez era para final de abril, início de maio, porque precisa de uma autorização do ICMBio para botar o transmissor, instalar e botar para funcionar aqui no Sumaré. E aí nós vamos ter a TV Alerj aberta. Hoje ela funciona, transmite ao vivo, mas em canais fechados. Então vai possibilitar que o cidadão do Estado do Rio de Janeiro acompanhe melhor os trabalhos aqui da Assembleia Legislativa. E dizer que a gente não consegue agradar todo mundo, felizmente ou infelizmente,
né? Porque você tem uma opinião, você não pode esconder, ter vergonha daquela opinião. E você faz avançar quando debate as ideias no plenário, quando discute um projeto de lei. Por exemplo, nós tivemos várias emendas ao seu projeto na última semana, esse da reprodução assistida, que descaracterizava o projeto, que acabava com o projeto. Ele nem seria votado. Verdade. Mas, com aquela pouca experiência que a gente tem no plenário, a gente conseguiu buscar uma solução, que foi a fonte de custeio. Vai ser uma lei, não tenho dúvida, e a gente vai atender no mínimo 30 mil famílias no estado do Rio de Janeiro. Então, fundamental é ter o jogo de cintura, tentar o entendimento guardado, as questões ideológicas, as posições no plenário, mas que a gente precisa avançar. O estado do Rio de Janeiro esse ano tem um déficit de 8 bilhões de reais, no próximo ano está em torno de, pode ser de 11 a 13 bilhões de reais, e a gente precisa enfrentar a questão da violência no estado, a gente precisa gerar emprego para que a gente possa dar um destino ao pai de família, ter dignidade ao jovem, para que possa buscar um futuro melhor e melhorar as condições do estado do Rio de Janeiro. Então quero agradecer aqui ao amigo Alexandre Knoploch, Eu que agradeço. que a gente tem conversado bastante, independente ali do plenário, mas fora do plenário também. Isso é importante, isso é bom, isso é salutar para o estado do Rio de Janeiro. E a gente está para contribuir, tá? Fico muito feliz de ter participado aqui desse momento e espero voltar outras vezes. Voltará. Outras André, vezes. Obrigado. Obrigado. Pessoal, obrigado por ter estado conosco aí nessa última hora. E ao longo da semana iremos anunciando o próximo convidado. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau.